Olá, pessoal do 7º ano, tudo bom? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, do nosso livro de língua portuguesa, tá? E nós vamos iniciar lá na página 82. Nessa página, nós vamos trabalhar com um gênero textual chamado conto fantástico, e cujo título, desse capítulo diz o seguinte: Conto fantástico, um mundo um tanto estranho. Quase sempre usamos a palavra fantástico para dizer que algo é ótimo, admirável. Mas esse termo também está relacionado à fantasia. Nos estudos de literatura, é usado quando há mistura do real com o imaginário. Então, quando eu falo de conto, eu estou falando de um texto que ele vai misturar o real com o imaginário. Então, agora nós vamos ler, diz assim: leia a seguir um conto do escritor Moacir Cecilian, que associa esses dois planos. Então, nós vamos ver como esse texto ele associa o real e o imaginário. Se vocês podem perceber, à minha esquerda, nós temos aí um resumo da bibliografia desse autor chamado Moacir Cecilian, um pouquinho de quem ele é, certo? E aí nós vamos para a leitura do nosso texto 1, que se chama O Cavalo Imaginário. Então vamos lá. Nós todos frequentávamos o mesmo colégio naquela pequena cidade do interior. Um colégio privado e muito caro, o que para nossos pais não chegava a ser problema. Éramos meus amigos e eu, filhos de fazendeiros. Nossos pais tinham grandes propriedades e tinham muito dinheiro. E nada nos faltava. Andávamos sempre muito bem vestidos, comprávamos o que fosse necessário para o colégio e gastávamos bastante no bar da escola. Aos domingos, nos reuníamos para andar a cavalo. Cavalos não faltavam nas fazendas de nossos pais, animais de puro sangue e bela estampa. Cada um de nós tinha a própria montaria, e não estou falando de pônei, aqueles cavalinhos mansos. Não estou falando de cavalo. Estou falando de cavalos de verdade. Cavalos que corriam muito e saltavam obstáculos. Estou falando de equitação. Para quem não sabe o que é equitação, pessoal, é uma arte de andar a cavalo. Aquele nobre esporte. Nossos pais faziam questão de que fôssemos excelentes ginetes. Ginetes é o mesmo que cavaleiros. Tínhamos até um professor que nos treinava na arte de cavalgar. Eu disse que cada um de nós tinha um cavalo, mas isso não é verdade. Havia um que não tinha cavalo, o Francisco. O Francisco não era filho de fazendeiro. O pai dele tinha uma profissão humilde, era sapateiro. Na verdade, o Francisco só estava em nossa escola porque havia recebido uma bolsa de estudos. Era um garoto muito inteligente e muito dedicado. Mas o que fazia em nosso grupo? Boa pergunta. Acho que nenhum de nós saberia como responder.
diferente dos outros garotos da escola, a maioria dos quais nos detestava, ele tinha por nós uma admiração que beirava a reverência. Sempre que podia, estava por perto. Mais do que isso, oferecia-se para prestar pequenos serviços. Se um de nós queria um refrigerante, o Francisco ia buscar. Se um de nós deixava de apresentar o trabalho solicitado pelo professor, Francisco se encarregava de fazê-lo. Por isso, e só por isso, nós o tolerávamos. Por isso, e só por isso permitíamos que andasse conosco. Durante a semana, bem entendido, porque no domingo as coisas mudavam. No domingo ele voltava para o seu lugar. Domingo era o dia de cavalgar. E do alto de nossas celas, nós contemplávamos altaneiros o mundo ao nosso redor. Como eu disse, Francisco não tinha cavalo. Isso não impedia que cedo já estivesse no clube hípico, esperando por nós. Ficava a olhar-nos enquanto galopávamos, de um lado para o outro, e nós gostávamos de tê-lo como plateia, porque nos aplaudia entusiasticamente. Mais do que isso, procurava imitar-nos. Galopava de um lado para o outro, como se estivesse montando um cavalo imaginário. Nós na pista, cavalgando, ele ao lado da pista, trotando de um lado para outro e gritando como nós gritávamos. Aqueles brados que os cavaleiros soltam quando se entregam ao esporte das rédeas. De um modo geral, achávamos engraçado aquilo. Não, Rodrigo. Era um cara desagradável aquele Rodrigo. Mesmo nós que éramos amigos dele, tínhamos de reconhecer um garoto intratável, agressivo com os colegas e até com os professores. A má fama que o nosso grupo tinha devia-se sobretudo a ele, mas a verdade é que tínhamos de aceitá-lo. Seu pai não apenas era o maior fazendeiro da região, como também ocupava o cargo de prefeito da cidade. Rodrigo era seu filho caçula e o mais mimado, um garoto estragado, como dizia meu pai. Rodrigo não gostou nada daquela história e nos disse: não quero mais saber desse tal de Francisco nos imitando. Procuramos convencê-lo de que se tratava apenas de uma brincadeira. Inútil. Rodrigo estava furioso mesmo. Vou resolver essa coisa à minha maneira, garantiu. Foi o que fez. No domingo, enquanto Francisco cavalgava seu cavalo imaginário, Rodrigo se aproximou dele, apeou e comandou: desça de seu cavalo. Francisco obedeceu, desceu do fictício cavalo. Nós vamos fazer uma aposta, disse Rodrigo. Se eu perder, entrego-lhe o meu cavalo. Se você perder, entrega-me o seu. Que aposta é essa? Indagou Francisco numa voz trêmula. Uma corrida, disse Rodrigo. Apontou umas árvores e uns 200 metros de distância. Até ali, e voltamos. Quem chegar aqui primeiro ganha. Lembro-me de que o sangue me subiu à cabeça. Olha aqui, Rodrigo, comecei a dizer. Você não pode, Francisco me interrompeu. Eu aceito a aposta, disse com voz firme, ainda que meio embargada. Quero correr. Foi uma coisa patética de se ver. Os dois se colocaram lado a lado e a um sinal começou aquela coisa maluca. Rodrigo simplesmente trotava em seu magnífico cavalo.
Francisco corria atrás, sem conseguir alcançá-lo. Rodrigo foi até as árvores, voltou. Minutos depois, Francisco ofegante. Rodrigo mirou-o com arrogância. Parece que eu ganhei, não é mesmo? Francisco, ainda ofegante, permanecia calado. Seu cavalo agora é meu, continuou Rodrigo. E sabe o que fazer com ele? Vou soltá-lo no campo. E agora está livre. Você não pode mais montar, entendeu? Francisco, quieto. Rodrigo apanhou as rédeas imaginárias e foi até o portão do clube. Ali espantou o suposto cavalo aos gritos. Feito isso, montou em seu próprio cavalo e foi embora. Francisco nunca mais foi ao clube. Aliás, ele nem ficou na cidade. Segundo o pai, tinha ido morar com os avós num lugar bem distante. Nunca mais o vi. Não sei o que foi feito dele. Dizem que vende automóveis. Não sei, mas tenho certeza de que sei o que sonha. Com um belo cavalo, no qual montado, galopa à vontade por um imenso campo que não tem limites. Então, pessoal, nós vemos aí a história, do Francisco, que por não ter um cavalo, ficava fingindo galopar com um cavalo. E as crianças percebiam e diziam que se parecia que ele estava cavalgando com um cavalo imaginário. E aí, o Rodrigo, um menino malvado, faz uma aposta, E aí, supostamente, solta esse cavalo imaginário pelo campo. Notem vocês que nós temos elementos que são reais, como as fazendas, os cavalos, os meninos que cavalgavam, a amizade desses meninos, o que eles aprontavam na escola. E nós temos coisas imaginárias, como o cavalo imaginário, o fato dele ter sido solto pelo campo, pelo tal Rodrigo, E o sonho, O autor que revela como ele imaginava, como era o sonho do Francisco, que ao final ele vai dizer que era galopar à vontade pelo mesmo campo e não ter limite, tá? Bom, pessoal, agora vocês vão fazer os exercícios do 1 ao 9 nas páginas 86 e 87 do livro de vocês, tá bom? Façam com carinho, com atenção, com cuidado. Deixem nos comentários o nome e a turma de vocês, tá bom? Não deixe de, quando terminar a atividade, com muita atenção, fotografar e enviar para a professora, tá certo? Então, até a próxima!